Ratos mortos, uma doença terrível e reflexões sobre o sentido da vida numa cidadezinha no norte da Argélia. Vamos viajar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Léguas e Letras. E no vídeo de hoje nós vamos falar do incrível A Peste, do francês Albert Camus. E esse vídeo demorou um pouquinho para ser produzido, mas foi por um motivo nobre, como vocês verão, que é o seguinte: eu comecei a leitura desse livro porque aqui em São Paulo está tendo uma peça, um monólogo inspirado nesse livro. Ele vai ficar em cartaz no Teatro Eva Hers, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, até o dia 8 de dezembro. Então, 8 de dezembro de 2019, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, infelizmente essa peça muito provavelmente não estará mais em cartaz, né? Então, essa peça estava em cartaz, eu fiquei interessada, peguei o livro para ler antes da peça, então ela necessitou de um estudo prévio aí, né? E o mais incrível foi o seguinte: eu já estava concluindo a leitura do livro, e na semana saiu um anúncio dizendo que no dia de uma apresentação, né, que foi um sábado, o historiador Leandro Carnal estaria presente para conversar com a plateia sobre o livro e sobre a peça. Então foi muito legal, consegui tirar uma foto com o Karnal, consegui tirar umas dúvidas com ele. Então as informações que eu tenho aqui sobre esse livro, né, sobre a filosofia do Camus hoje, elas não foram extraídas só de uma pesquisa que eu tenha feito, mas também das impressões do próprio Karnal e do que a gente viu lá na peça no dia do teatro, né? Então foi realmente muito legal. Então esse vídeo demorou um pouquinho mais para ser produzido, né? Tanto pela pesquisa que eu fiz, né? Quanto pelo tempo para digerir todas essas informações, que vocês vão ver que tem bastante filosofia envolvida. Mas valeu a pena, né, ter esperado um pouco mais para trazer uma coisa mais de qualidade aqui para vocês, né, um conteúdo melhor, mais rico aqui para o canal. Bom, pois bem, então um pouquinho sobre esse livro que eu comprei na versão do Kindle, é da editora Record. Essa editora, ela tem várias outras obras do Camus, por exemplo, O Avesso e o Direito, O Estado de Sítio, O Estrangeiro, que eu também já li, mas depois do estudo disso aqui, gente, eu acho que eu vou reler. O Homem Revoltado, A Morte Feliz, A Peste, A Queda, O Mito de Sísifo, Diário de Viagem, A Inteligência e o Cadafalso. Então o Camus escreveu muita coisa e essa editora tem várias obras dele. Então eu tô super interessada em continuar a ler as obras do Camus, porque realmente é bem interessante. Então, um pouquinho sobre o autor. Ele nasceu em 1913 na Argélia, mas Camus era francês. Por quê? Porque na Argélia ela foi um protetorado francês. E um paralelo nesse sentido aqui é que eu também estou lendo um outro livro que se chama O Destino da África. Vou mostrar a capa dele aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, O Destino da África, do Martin Meredith. E é muito interessante porque esse livro ele é imenso e ele vai cobrir, como diz o título, o subtítulo aqui, 5.000 anos de riquezas, ganância e desafios. E tem uma parte dedicada à ocupação francesa na Argélia, que depois eu vou comentar aqui no vídeo, mais um pouquinho mais pra frente, que é muito legal. Então esse também acabou sendo um livro de apoio para a produção desse daqui da Peste. Então, Camus ele nasceu em 1913, um ano depois foi o começo da Primeira Guerra Mundial, né, 1914, seu pai morre na Primeira Guerra Mundial e ele viveu uma infância, né, uma juventude muito pobre na Argélia. Ele foi criado lá, ele estudou filosofia, né, fez faculdade de filosofia por lá e um tempo depois ele foi para a França. Mas na França, ele ainda assim, apesar de ser francês por ter nascido na Argélia, que era um protetorado, ele ainda tinha aquela coisa que ele era um pied noir, porque ele nasceu na Argélia, não havia como, né? Então as pessoas que, os franceses nascidos na Argélia eram chamados de pied noir. Então apesar de eles terem um status superior às pessoas que nasciam lá na Argélia por serem da metrópole, né? Terem a nacionalidade da metrópole, na França eles tinham um status inferior. E essa contradição, né, essa contradição do ser do próprio Albert Camus, de ser realmente uma pessoa que não era um francês, considerado o mesmo francês do mesmo nível em Paris, mas ao mesmo tempo ele também não era
das pessoas da colônia, essa sensação de não pertencer a nada leva ao sentimento de ser um estrangeiro. E isso é uma das coisas que se pode interpretar da obra O Estrangeiro. Então, como eu disse no começo, eu já li O Estrangeiro há um tempo atrás, mas depois de ter estudado um pouquinho sobre ele, sobre a filosofia dele, eu acho que vale a releitura, porque é muito mais profundo do que parece, né? Como todo bom clássico, né, gente? Enfim, então o pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial, ele teve uma saúde muito frágil, ele teve tuberculose e tal, então é até legal porque a peste vai trazer uns termos médicos, então pode ser que ele tenha até tido essa vivência, né, na vida dele, então colocou isso no livro. E na Segunda Guerra Mundial ele teve um papel bem interessante porque ele se engajou na resistência francesa. Então, rapidamente sobre a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Houve uma ocupação da França pela Alemanha nazista, né, pelo regime nazista, e esse era o chamado governo de Vichy. Então houve um movimento de intelectuais, de artistas, que se engajou contra esse governo francês conivente com a ocupação nazista. Então esse grupo que se engajou contra a ocupação nazista foi chamado de Resistência, e o Camus editava um jornal na Resistência. Então muito interessante como ele se engajou mesmo nesse movimento. E por que estamos falando aqui de Segunda Guerra Mundial? Porque uma das interpretações que a gente mais ouve falar sobre a peste é que é uma alegoria da ocupação nazista na França. Na peça de teatro eu tive a oportunidade depois de tirar umas dúvidas com o Karnal e eu perguntei isso pra ele, porque lá no momento da peça ninguém falou sobre isso, sobre essa alegoria, né, que a gente tanto ouve falar. E ele disse que na opinião dele não era tanto sobre o nazismo, mas mais sobre a ocupação francesa na Argélia. Então, a história da peste ela é aberta a interpretações, até porque a história da peste se passa na cidade de Oran, que é uma cidade do litoral da Argélia. Então é um fato fictício numa cidade que realmente existiu, e na visão do Karnal, pelo menos, isso não tem tanto a ver com o nazismo, mas mais com a ocupação mesmo da França na Argélia. E um pouquinho aqui do que está falando nesse destino da África, existe uma parte interessante que conta como foi a partilha da África pelas potências europeias, né? Isso a gente estuda na escola, que a gente fala que os mapas, os contornos, né, dos países na África se definiram de acordo com os interesses da Europa, desrespeitando as organizações tribais que ali existiam antes. E é bem interessante como que ele comenta como que acontecia, né? Então, algumas pessoas das metrópoles, das grandes, né, potências, então Inglaterra, Alemanha, França, eles enviavam emissários com documentos e esses tratados eles assinavam com líderes tribais e normalmente em troca de pouco, né, pouco para as metrópoles, esses líderes tribais abriam mão de tudo e aí criavam esses protetorados. E, bom, esse livro da África aqui vale assunto, rende muito mais assunto para outro vídeo, mas ele foi bem interessante para entender como que foi essa chegada da França na Argélia. E eu vou até ler um trechinho para vocês bem legal que explica como isso aconteceu. Então vejam que a história é bem antiga. Então durante a década de 1790, quando as monarquias da Europa estavam tentando deter o governo revolucionário da França, lembra, né? Revolução Francesa, 1789. Então, década de 1790 foi quando a Revolução Francesa estava acontecendo. As autoridades francesas se voltaram para uma empresa judaica de comerciantes internacionais de grãos em Argel, a Bakri Bunache, para o fornecimento de trigo para os exércitos de Napoleão. Bonaparte posteriormente afirmou que o preço da compra era muito alto e se recusou a pagar. 30 anos depois, a dívida de 24 milhões de francos ouro ainda não tinha sido saldada. Quando o Dey turco Hussein escreveu ao rei francês Carlos X reclamando sobre a questão, ficou sem resposta. Irritado, Hussein levantou o assunto com o cônsul francês Pierre Devar em uma recepção realizada em abril de 1827 no Palácio do Dey na Casbah de Argel. Em uma conversa privada, Hussein perdeu a calma e acertou Devar com um mata-moscas, chamando-o de herege insolente. Então vocês imaginam o escândalo diplomático do cônsul francês sendo acertado por um mata-moscas. Carlos X usou o incidente do mata-moscas como pretexto para uma exibição de poderio militar no exterior. Alegando que pretendia livrar o Mediterrâneo de corsários argelinos, ordenou uma invasão em larga escala para apagar o insulto. Diante do ataque de canhões franceses, as forças de Hussein logo foram superadas e, depois de uma campanha de 3 semanas, o exército da África francês entrou em Argel, pondo fim a 313 anos de domínio otomano.
E aí criou-se essa dominação francesa na Argélia. Tem muito mais detalhes da história, mas eu achei bem curioso como isso aconteceu, né? É uma crise diplomática, mas que foi motivada por uma dívida do Napoleão com uma empresa desse país, né? Curiosidades da história. Bom, um pouquinho mais sobre a peste, né? Que afinal de contas é o tema do nosso vídeo, mas não posso impedir essas digressões, que todas elas são muito importantes para entender esse livro. A Peste ela foi escrita em 1946, logo depois do término da Segunda Guerra Mundial. E nessa época o Camus já tinha escrito O Estrangeiro e o Mito de Sísifo. Nesse momento eu não posso deixar de recomendar para vocês o canal da Carmen Lúcia, que faz um estudo, ela tem um vídeo com um estudo muito interessante da obra do Camus e de todas as fases dele. E ela explica bem que ele tem essa fase do absurdo e a fase do homem revoltado. Nós já vamos falar um pouquinho mais disso sobre um viés da filosofia, mas ela explica muito bem isso. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para o vídeo dela, tá? Se vocês tiverem interesse, vão assistir, porque é realmente muito legal. Então ele já tinha escrito esses 2 livros, né? Essas 2 obras, o Estrangeiro e o Mito de Sísifo, e ele já estava nessa fase do homem revoltado. Para isso, para a gente entender do que se trata o existencialismo, o homem revoltado, o absurdo, é bom a gente entender um pouco mais sobre o que foi mesmo o existencialismo. Para isso eu me vali de alguma pesquisa e também deste livro de apoio muito legal, que é o livro da filosofia. Esse livro aqui da editora Globo, ele tem livro da história, livro da literatura, da mitologia, tem vários livros nesse formato. E ele é muito legal porque ele traz de forma bem esquematizada os pensamentos, grandes pensamentos, né, ideias importantes. Então aqui a parte do Camus, ele vai falar mais sobre a parte do absurdo. Tanto que o título é A Vida Será Mais Bem Vivida Se Não Tiver Sentido. Então sobre o existencialismo, ele tem uma abordagem existencialista, mas ele não é existencialista. Por quê? Vamos começar aqui com alguns pensamentos do existencialismo. O existencialismo, ele tem essa ideia central de que a existência humana ela é a busca de sentido, que a existência precede a essência. Um pouco antes da escola existencialista surgir, né, prevalecia a ideia hegeliana do homem histórico, então de que existia um espírito do tempo, que é o Zeitgeist. Então, prevalecendo essa ideia de que existe um espírito do tempo e que o homem é produto desse espírito do tempo, como Napoleão, por exemplo, foi produto do espírito do tempo da Revolução Francesa. Mas o existencialismo ele já vai ser diferente, ele vai trazer a ideia de viver num universo sem Deus, né? Então vou me valer das minhas anotações, que são muitos detalhes, né? E como eu não tenho formação em filosofia, né, gente, na verdade eu quero trazer aqui para vocês pinceladas que foram interessantes aqui para eu entender mais a obra do Camus, né? Bom, então o existencialismo é viver num universo sem Deus, onde cada ato é uma escolha, salvo o nascimento. O Camus não era ateu, mas ele explorava a autoconsciência da liberdade absoluta. Então existe esse medo, né? Porque no existencialismo, quem é o pai do existencialismo? É o Kierkegaard. Para ele, existe uma liberdade de escolha total e essa angústia. Por que uma angústia? Porque se nós podemos escolher tudo, nós temos que ser responsáveis pelos resultados das nossas escolhas. Decorre do pensamento do Kierkegaard o pensamento do Sartre, que também era muito amigo do Camus, e depois eles tiveram uma grande discussão, eles tiveram uma ruptura. Mas o Kierkegaard ele se contrapôs mesmo ao idealismo do Hegel, aquela visão do homem como parte do processo histórico. O Sartre, de outro lado, ele nega a existência de uma essência humana, de um propósito para o homem criado por Deus. Então o homem não seria criado por Deus, porque Deus sequer existe. Então o homem se faz através das escolhas que ele faz ao longo da sua vida. Então a liberdade individual deve ser total, não limitada por valores coletivos. E a liberdade, portanto, é a maior das responsabilidades, porque todo ato tem a sua consequência. E aí o homem, sendo responsável por todos esses atos, ele vai ter que se responsabilizar pelas consequências também. E isso acaba atraindo o que o Karnal disse no debate pós-peça, essa pulsão freudiana pela morte, porque ela vai finalmente te libertar do fardo que é ter que fazer escolhas e se responsabilizar por elas.
Então vejam que a coisa é profunda, né, gente? Então não é assim chegar e ler, porque realmente, se você só chega e lê, você acaba perdendo todo esse background que é muito importante para entender a obra do autor. Então, segundo Sartre, não faço algo porque devo ser. E esse dever ser tem tudo a ver com a filosofia do Kant, que é a anterior, né, que é bem idealista. Então não faço algo porque devo ser ou porque há um Deus, mas porque eu tenho a liberdade de agir que gera consequências, então eu devo ter responsabilidades. E desse pensamento decorre também aquele raciocínio do Nietzsche, que Deus está morto e tudo mais. Então a parte do existencialismo ela é bem ampla. E o Camus, onde que ele entra nessa história toda do existencialismo? Ele dá um passo além. Ele fala da filosofia do absurdo. Por quê? A vida não tem sentido, certo? Como os existencialistas diziam, não existe uma essência que precede a existência. Então, se a vida é sem sentido, os homens não conseguem viver sem dar um sentido para a vida. Isso faz parte da natureza do homem, querer imprimir um sentido às coisas. O sentido, então, ele existe apenas na consciência, que é o aspecto que distingue o ser humano de todos os outros seres. Reconhecer que a vida não tem sentido e que nós imprimimos esse sentido é o absurdo. E a vida passa a ser uma revolta contra a falta de sentido. E nisso reside a liberdade de escolha. Então, nessa frase acaba sintetizando um pouco duas fases do caminho, que é a primeira do absurdo e a segunda que é a da revolta. Então, a fase do absurdo é onde se insere o estrangeiro e onde está também o mito de Sísifo, que é o ensaio. Então, o Camus ele divide suas obras assim. Então, na fase do absurdo, você tem 3 grandes obras, uma peça, um romance e um ensaio. E também na fase do homem revoltado também. Então, na fase do absurdo, você tem o mito de Sísifo, o estrangeiro e Calígula. E já na fase do homem revoltado, você tem o ensaio, o homem revoltado, a peste e uma outra peça. Então isso é bem interessante. Sobre aqui, no livro da filosofia, ele já traz mais essa parte do absurdo, ele não fala tanto do homem revoltado. Então eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, ele traz informações em detalhes, aqui um pouquinho é uma biografia do autor. Mas em síntese, esse é o raciocínio, que é o seguinte: como temos consciência, sentimos que a vida tem sentido. Mas sabemos que o universo como um todo não tem sentido. Nossa vida, então, é uma contradição. Para viver bem, precisamos superar essa contradição. Podemos fazer isso aceitando a falta de sentido na existência. E aí chega naquele título. Então a vida será mais bem vivida se não tiver sentido. E isso é abraçar o absurdo. O absurdo para Camus é o sentimento que experimentamos ao reconhecer que os sentidos conferidos à vida não existem para além da nossa própria consciência. É o resultado de uma contradição entre a nossa percepção do sentido da vida e o nosso conhecimento de que, não obstante, o universo como um todo é sem sentido. Digressões que foram necessárias para entender aqui o Dr. Rieu e a peste. Como eu disse antes, a peste ela já faz parte da fase da revolta. Então, O Homem Revoltado ele é um livro de 1956 e ele sintetiza isso, a revolta do homem contra o absurdo da existência. Então, o Dr. Rieu, da peste, ele é o contraponto, ele é o homem revoltado e o Meursault, do estrangeiro, é o homem absurdo. Então, eu vou ter que fazer um vídeo do estrangeiro aqui, né? Porque é muito legal notar esse contraponto. Então, a peste tem essas duas interpretações. Ela pode ser uma alegoria da ocupação nazista na França, como uma alegoria da ocupação francesa na Argélia. E esse livro, gente, ele é incrível. Ele não é muito longo, mas eu achei uma obra cheia de frases, assim, potentes. Sabe aquelas frases que você lê, você apanha do livro? Esse livro bate na gente, porque ele tem frases muito poderosas, né? Eu até vou ler algumas aqui para vocês, que eu grifei ao longo da leitura e realmente foram muito de impacto, sabe? Frase forte mesmo. Então esse livro aqui ele vai ser contado do ponto de vista do médico, Dr. Rieu, e dos diários de um outro personagem que se chama Tarrou. A peça de teatro que eu fui assistir, ela é encenada, é um monólogo e é só o Dr. Rieu, não tem os outros personagens. Mas não tem problema, né? O sentido do livro foi totalmente captado nesse monólogo, que aliás foi interessantíssimo, valeu muito a pena. Quem tiver a oportunidade de assistir, vá ver essa peça, porque realmente é muito legal.
E então ele é contado desse ponto de vista, desse homem revoltado. Por que um homem revoltado? Porque ele está num contexto de uma cidade que é dominado por uma peste, e ele, como médico, ele sabe que a luta dele é uma luta inglória, porque é uma luta contra a morte. Pode ser, ele pode vencer agora, ele vai vencer a batalha agora, mas amanhã ele vai perder, sabe? Porque a morte é inevitável. Mas ele não deixa de agir o livro todo. Esse personagem é bem interessante, que ele realmente encarna esse homem revoltado, porque ele sabe que a vida é absurda, ele sabe que a morte é inevitável, ele sabe que o trabalho dele é inglório, mas ele vai lutar até o fim. Ele vai fazer tudo o que ele puder. O Karnal, ele falou que esse livro aqui, a temática desse livro tem semelhanças com o Processo do Kafka, com O Senhor das Moscas e Incidente em Antares, esse nacional, porque todos eles trazem o fato de ser uma vida pacata, chacoalhada por um incidente, por uma coisa inesperada. E é bem isso que acontece na peste. A cidade de Oran, ela vive um tédio, ela vive uma monotonia, e é ótimo como ele descreve a cidade de Oran, porque a gente, como eu disse, esse livro bate na gente, né? Então ele fala: na nossa pequena cidade, talvez por efeito do clima, tudo se faz ao mesmo tempo com o mesmo ar frenético e distante. Isto é, aqui as pessoas se entediam e se dedicam a criar hábitos. Nossos concidadãos trabalham muito, mas apenas para enriquecer. Interessam-se sobretudo pelo comércio e ocupam-se em primeiro lugar, segundo a sua própria expressão, de fazer negócios. Naturalmente apreciam prazeres simples, gostam de mulheres, de cinema e de banhos de mar. Muito sensatamente, porém, reservam os prazeres para os domingos e os sábados à noite, procurando nos outros dias da semana ganhar muito dinheiro. Não sei vocês, mas eu conheço muitas cidades assim, grandes metrópoles, São Paulo é assim. Não há como negar que essas frases desse livro descrevendo a cidade de Oran me atingiram muito profundamente, né? Pela dinâmica da vida aqui em São Paulo. Bem, então, como um resumo da história aqui para vocês, essa cidade está aí nesse tédio, né? As pessoas estão lá dedicadas a viver suas vidinhas, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Aproveitar o final de semana para ter algum prazer. E de repente, toda essa tranquilidade começa a ser perturbada por ratos. Ratos mortos que começam a aparecer. E o primeiro rato morto aparece no prédio do nosso médico, né, do herói do romance, E tá lá aquele rato morto ensanguentado e aquilo parece uma mancha, né, uma coisa, nossa, o que é isso? O que esse rato está fazendo aqui? O zelador, logo de cara, fica na defensiva, porque afinal de contas um rato morto parece que não está sendo bem cuidado aquele prédio. Mas acontece que aos poucos esses ratos vão aparecendo e aparecendo em quantidades cada vez maiores, dezenas, centenas, milhares de ratos. Então, ao longo de algumas semanas, você tem caminhões e caminhões de ratos mortos aparecendo em todos os lugares. Então, seja na casa das pessoas, seja nas ruas, seja nos depósitos, em todo lugar começam a aparecer muitos ratos. E é interessante que é como se a terra estivesse se purgando dos seus males. Então aqui a alegoria com o nazismo, os ratos chegando e tal, né? Então, a ocupação. Então, de repente, esses ratos somem e as pessoas começam a ficar doentes. Pessoas que a princípio não causam sensibilidade das autoridades. Mas, no primeiro momento, essa doença tá ali, né? E as pessoas começam a morrer e ninguém quer dizer que aquilo é a peste, porque essa palavra carrega consigo todo o estigma da peste bubônica, né, que assolou a população da Europa. Mas é interessante também notar que o Camus no livro fala que a peste ela apareceu em diversos momentos da história, né? Em muitos lugares, em muitos momentos históricos houve peste. Então, por que não uma peste agora? Por que não uma peste na era moderna? Por que a peste é uma coisa do passado, né? Então, a última frase desse livro, ela é muito potente, que ela diz o seguinte: o bacilo da peste não morre nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E também sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Então o Camus, ele quer mostrar isso, que
o que vai acontecer nessa história não é uma coisa particular de um determinado tempo, é que essa coisa da peste, dessa maldade, né, dessa coisa ruim que vem para assolar e para revolucionar as relações e a compreensão que o homem tem do mundo, essa coisa ruim ela pode aparecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Então isso é incrível, não é mesmo, pessoal? Então o livro é contado a partir do ponto de vista desse médico, mas existem outros personagens. Então tem um juiz, tem o prefeito, tem um jornalista que ele acaba ficando preso na cidade ali, ele tenta escapar. Então também pode ter aí uma alegoria com a liberdade de imprensa, que fica presa, né? Tem um padre e alguns outros homens, então Cottard, Tarrou, Grant e Rambert. Interessante que não existem grandes personagens femininas. Né? A mulher do Dr. Hill, ela vai embora logo no começo da história, ela tá fazendo um tratamento de saúde, e existe também a Joana, que não está na cidade, né? Então assim, as mulheres ou não estão ali, né? Elas estão fora, ou elas são memórias, né? A mãe de alguém, né? Então os personagens são todos masculinos, é interessante. Então assim, eu não gostaria de contar aqui o que vai acontecer passo a passo no livro. Porque a grande mensagem da peste, do livro do Camus, é justamente mostrar que, diante desse fato inesperado que chacoalha as estruturas numa sociedade entediada, esse fato inesperado vem a mostrar a verdadeira face de cada uma dessas pessoas, que vivem nesse lugar. Por quê? Essas pessoas vão passar a ficar confinadas nessa cidade, elas vão ter que conviver, e cada um vai reagir de uma forma. Então o mais interessante do livro A Peste não é a sequência dos acontecimentos. Então eu acho que isso nem é relevante para eu falar aqui para vocês o que acontece, que vai, tal, porque isso não é relevante. O que é relevante é observar como cada um desses personagens reage à peste, como o Dr. Hill, ele é o homem revoltado porque diante do absurdo da existência, diante do caráter implacável da peste, ele continua a lutar. Ele define a si mesmo como um homem de ação, né? Que ele não quer ouvir grandes coisas, para ele importa as atitudes, realmente é isso que importa. Vai mostrar que, no caso, né, levando para esse lado da filosofia do Camus, que não é um cara muito religioso, né, na verdade, nem um pouco, os sermões daquele padre, eles não vão salvar ninguém, então assim, eles meio que vão falar o óbvio ali, as pessoas vão se socorrer da religião ali naquele momento da peste, mas não é aquilo que vai salvar, né? Existe o fato da inevitabilidade de uma doença, de uma força maior, que nem as autoridades ficam imunes, então o juiz vai sofrer, né, bastante os efeitos da peste, o próprio prefeito vai ficar ali de mãos atadas diante desse fato. Então ele vai mostrar essas reações, né, e as interações desses personagens nesse ambiente dominado por uma doença que dizima a população em números impressionantes. Isso é muito legal, ele é um ensaio, assim, ele é um romance, mas ele traz esse estudo das personalidades dos personagens. Então, como eu disse, falar para vocês aqui o que acontece no livro passo a passo não é o mais interessante. O interessante é mostrar que essa filosofia do Camus, do existencialismo, dessa visão que ele tem do existencialismo, do absurdo, do homem revoltado, como isso aparece na peste, especialmente no personagem do Dr. Hill. Então, como eu disse, esse livro tem frases de efeito, né? Então, vou falar aqui só mais duas, né? Já falei a frase do final aqui, mas tem duas frases de efeito muito interessantes que eu acho que vale a pena compartilhar para vocês verem a potência desse livro. Nada mais natural hoje em dia do que ver as pessoas trabalharem da manhã à noite e optarem em seguida por desperdiçar no jogo, nos cafés e em tagarelices o tempo que lhes resta para viver. Mas há cidades e países em que as pessoas de vez em quando suspeitam que exista algo mais. Isso em geral não muda a vida delas, simplesmente houve a suspeita, o que já é alguma coisa. Oran, ao contrário, é uma cidade aparentemente moderna. Não é necessário, portanto, definir a maneira como se ama entre nós. Os homens e as mulheres ou se devoram rapidamente no que se convencionou chamar de ato de amor, ou se entregam ao hábito de uma longa vida a dois. Tampouco isso é original. Em Oran, como no resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão, somos obrigados a amar sem saber.
Digam pra mim se isso não é um verdadeiro soco, né? Diriam tapa tá leve, é um soco, gente. E essas frases levam a reflexões profundas. Então, uma amiga minha que também assistiu a peça comigo, ela ficou pensando nessas frases muito tempo. E quando eu li essa frase para ela, ela disse: por falta de tempo de reflexão, somos obrigados a amar sem saber? Sem saber que amamos ou sem saber como amar? Fiquem abertos, né? Então, cada frase desse livro, cada frase de impacto leva uma reflexão profunda. Tem uma outra muito legal também, que é: a peste, é preciso que se diga, tirar a todos o poder do amor e até mesmo da amizade, porque o amor exige um pouco de futuro e para nós só havia instantes. Então é muito legal isso, porque como eu disse, as relações das pessoas no ambiente da peste, elas são totalmente alteradas, porque é aquilo, é a sobrevivência, é cada um por si, né? Então, o amor exige um pouco de futuro. Que amor que exige um pouco de futuro? A gente não tá falando aqui só de um amor romântico, a gente tá falando de um amor entre as pessoas, do amor social, né? Da compaixão, da consideração pelo próximo. Então, o amor exige um pouco de futuro e para nós só havia instantes. Então, era aquele cada um por si. E é interessante que nisso, o Karnal, na palestra, ele falou o seguinte, que as pessoas só foram o que realmente eram, verdadeiramente humanas, enquanto havia a peste. Quando tudo volta ao normal, as pessoas voltam a fingir e buscar sentido na vida. Então elas voltam a ser educadas, voltam a ser polidas, voltam todas aquelas convenções sociais que existiam até então e que foram sacudidas na época da peste. E ele também diz que a humanidade só se revela no Apocalipse, e Apocalipse em grego é revelação. Então essa solidariedade no meio do caos, né, ela existe, né, aparece ainda, apesar de tudo isso, existe uma solidariedade em meio ao caos que vai se revelar em alguns personagens, existem umas comissões de luta contra a peste e tudo mais. Então, apesar dessa luta pela sobrevivência e do individualismo, existe essa solidariedade no caos. Então é muito interessante. Além de tudo, tem uns easter eggs, então parece que tem um momento que eles falam aqui de uma passagem que remete ao estrangeiro. Tem uma parte que um personagem está lendo um livro que me pareceu ser o Processo do Kafka. Então tudo isso tornou a leitura bem interessante. Então, pessoal, fazendo todas essas considerações sobre filosofia, sobre o Albert Camus, sobre o seu pensamento, a peste, ela então representa esse homem revoltado, é o romance, né, representativo dessa teoria, né, da filosofia do homem revoltado. É um grande livro, ele traz muitas reflexões, né? Ele não está naquela lista dos clássicos da Bravo, né, que eu venho seguindo, mas ele é um livro que traz muitas reflexões, um livro que vale a pena ser lido. Aliás, a obra do autor é incrível, né? Vale muito a pena dar uma estudadinha a mais sobre o Camus, ler mais os textos dele. É muito, muito interessante e coloca a gente para pensar mesmo nessas questões sobre o comportamento humano diante de uma grande adversidade e talvez para nos tirar até da nossa zona de conforto, da nossa orã, né, onde a gente vive hoje, né, onde somos obrigados a amar sem saber e vivemos nesse piloto automático. Então esse livro coloca esse questionamento bem atual sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, qual é o sentido da nossa vida, que sentido nós estamos imprimindo à nossa vida, né, já que a vida não tem sentido, não é mesmo? Então, esse sentido, o que a gente está imprimindo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós seremos o homem absurdo ou nós seremos o homem revoltado, que é o Dr. Hill, que apesar de tudo, ele luta até o final, ele é um homem de ação, né? Ou nós vamos ser o homem omerçô lá do estrangeiro, o homem absurdo. Então, essas reflexões todas são proporcionadas pela filosofia do Camus e também pela peste. Então, é uma leitura que eu recomendo demais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, preparei com carinho para vocês. E bem, se você gosta da obra do Camus, se você já leu alguma coisa dele, quer compartilhar, porque há muita discussão aí pela frente sobre esses temas todos que eu tratei aqui bem superficialmente, então deixe no seu comentário, compartilhe, curta, mostre para os seus amigos. Vamos conversar, porque essas obras, gente, não adianta nada a gente ler sozinho. Esse é o intuito aqui do Léguas e Letras, é compartilhar coisas com vocês e aprender também. Então, aguardo os comentários de vocês, vamos nos falando.
Muito obrigada e até o próximo vídeo!